Por que os lugares de pobre são mais barulhentos do que os lugares de rico? Porque onde pessoas pobres estão, o ambiente tende a ser mais barulhento. E muitas vezes não só acompanhado de barulho, mas de caos, sujeira, desordem, entre outros sinônimos. E o ambiente da pessoa mais rica tende a ser um ambiente mais agradável, mesmo se a gente esteja falando de ambientes públicos, de locais públicos e não de residências ou bares ou restaurantes. Mas já percebeu isso, com certeza, né? Já percebeu aquele lugar onde é que, até mesmo quando tu tá viajando num local turístico, que tem diversos lugares, o lugar mais classe alta, o lugar mais classe baixa. O lugar mais classe alta, ele é mais tranquilo, ele é mais ordeiro. E o do pobre tem o som alto, tem desordem, tem confusão. E quando ele sai, geralmente deixa um monte de lixo. Será que existe algo por trás disso? Essa é a reflexão desse vídeo. É muito simples e nós vamos refletir sobre esse vídeo. Senhores, eu estou falando de Florianópolis, o sul da ilha. Agora são 5 da manhã. Hoje eu resolvi acordar um pouco mais cedo, produzir meu conteúdo antes que todo mundo acorde, para poder aproveitar o dia com a minha família sem ficar com aquela ideia na cabeça que eu preciso colocar para fora. Deixa o Ecopinito aqui. A reflexão desse vídeo ela parte de observações que eu faço, né, por aí, andando por aí, percebendo, observando as coisas e entendendo, né? Poxa, talvez eu consiga trazer isso e colocar no meu vídeo. E sabe que eu percebi que essa é uma pergunta que muitas pessoas tentaram responder no YouTube, através de outras reflexões também. Por que que o pobre ele é barulhento? Essa reflexão vai gerar essa dúvida, ela vai gerar uma reflexão muito profunda, muito interessante para nós aqui, que não vai ser simplesmente falar mal de pobre, o que eu considero uma coisa bem idiota, bem arrogante de se fazer. Mas vamos puxar para o lado da reflexão. Por favor, deixe o Ecopinito aqui. Se parar para pensar, de fato, nos lugares onde o pobre está, tem uma tendência maior a ter mais barulho, a ter mais desordem, seja num bairro, onde nos domingos tem aquele churrasquinho com o som alto ligado, geralmente é um funk, é um sertanejo horrível, uma música que remete à sua classe social. Já a pessoa mais rica, ao menos em tendência, tende a ser uma pessoa mais retida. Numa praia, tem o ambiente do pobre, o ambiente do rico. O do pobre ele tem de ser aquela coisa mais barulhenta. O pobre parece que é um ser mais expansivo, ele é mais para fora, enquanto o rico ele parece ser um ser mais para dentro. Riqueza é sinônimo de nobreza e pobreza é sinônimo de antinobreza? Talvez. Fica comigo nesse vídeo e vamos refletir. O fato é que esse barulho do pobre, ele incomoda muitas pessoas e não é nem incomoda os ricos. Isso aqui não é nem white people problem. Ele incomoda qualquer pessoa que não esteja ali ouvindo aquele som alto. Ele, por natureza, incomoda os outros e todo mundo ao redor, até os outros deles, até os outros que estão ali no mesmo ambiente se sentem incomodados. Então faz parte dessa natureza incomodar, causar caos, causar um desconforto em quem está próximo. Esse barulho do pobre, ele vem acompanhado sempre de uma espécie de caos, de uma espécie de sujeira, de uma espécie de pegar o ambiente que estava de uma forma, deixar de outra forma, pior, suja, e voltar para sua casa, não dando muita atenção ao que está ali, seja aquele ambiente um espaço público, um espaço privado, não importa o que seja, mas é algo destrutivo. E a minha resposta dessa pergunta, ela tem 2 níveis, eu acho. Primeiro, eu acredito que a gente está muito impregnado com aquilo que a gente chama de cultura brasileira. Uma coisa que talvez começou a ser edificada lá nos anos 50 e foi trazendo-se à tona para cá, para os anos atuais,
e foi se modificando. Modificando muito pela grande mídia, colocando a cultura brasileira, o jeitinho brasileiro, como sendo uma cultura latina. Uma cultura de pessoas mais calorosas, afinal, boa parte do Brasil é um ambiente caloroso, muito sol, muito denso, e faz com que as pessoas sejam mais para fora, mais humanas, mais calorosas umas com as outras. Isso tem um lado bom e um lado ruim. O lado bom é que as pessoas vão cuidar uma das outras, pelo menos a princípio. O lado ruim é que elas vão ser mais calorosas no sentido ruim. Elas vão ser mais barulhentas, elas vão ser mais... Cara, eu não ligo para o que os outros estão pensando, eu não vou seguir a premissa básica para que uma sociedade funcione, que é a sua liberdade termina onde começa a liberdade do outro. Portanto, se eu estou aqui, eu tenho meu espaço. Nesse meu espaço, se eu ligar um som, quanto mais alto for esse som, mais eu invado o espaço do outro. Mas se tem uma outra pessoa ali, ela vai escutar o meu som também. Aí eu presumo que a minha música esteja agradando a todos, mas talvez não esteja. Invadir o espaço dos outros. Talvez isso esteja ligado com essa cultura que colocaram no brasileiro como sendo algo latino, né? Não sei se o brasileiro ele pode se considerar um povo latino, mas parece que imputaram isso para nós. Mas isso é só um ponto bem rápido, de que o jeitinho brasileiro talvez traga isso. Mas o outro ponto, talvez ele é mais consistente nesse argumento. Onde, dentro da evolução pessoal, existe um caminho de lapidação que tu vai passando ao longo da vida. E se nós pudéssemos resumir quais são esses caminhos de lapidação, nós poderíamos resumir em 3 grandes áreas: beleza, riqueza e inteligência. E é difícil que uma pessoa ela consiga se lapidar nas 3 grandes áreas. Talvez uma pessoa ela já nasça bela, talvez ela já tenha facilidade em desenvolver inteligência, ou talvez já tenha nascido em berço de ouro, ou talvez tenha as 3. Mas a gente sempre se pergunta por que o rico ele é mais bonito, né? O rico, antes de qualquer coisa, eu não sou de família rica. Eu sou um emergente, que veio de uma família de classe mais baixa, no meio onde vivia, emergiu um pouco e agora desfruto de uma vida melhorzinha. E ainda estou emergindo cada vez mais. Mas o rico em si, o old money, por que a gente percebe nele uma beleza que talvez nos outros não tenha? Uma beleza que não é necessariamente sensualidade, é beleza que remeta à ordem. Eu vou te explicar e isso vai te fazer entender muita coisa. Veja bem, essas 3 virtudes que eu acabei de citar, beleza, guarda bem para ti, beleza, inteligência e riqueza, são coisas que podem ser construídas ao longo da vida. E tudo, né, se isso são as virtudes, quais são os vícios? Porque a gente sempre tem um contraponto, o vício e a virtude. A virtude, né, da estética é a beleza, o vício é a feiura. A virtude, né, do dinheiro é a riqueza e o vício é a pobreza. E da inteligência, né, a inteligência é a burrice. Então nós temos inteligência, beleza e riqueza. Em um contraponto nós temos feiura, pobreza e burrice. Mas o que essas 3 virtudes e esses 3 vícios eles têm em comum? O que mais tem em comum é algo chamado ordem. Beleza, inteligência e riqueza é um sinônimo de ordem, de ter ordem na sua vida. Deixa eu explicar. A riqueza não é só muito dinheiro, mas é a ordem desse dinheiro. Esse dinheiro ordenado. Tem muita gente que ganha bastante dinheiro, mas não enriquece, gasta esse dinheiro, não administra sua riqueza e seu patrimônio. A inteligência nada mais é do que organização de ideias. Cara, todo ser humano vivo hoje, exceto os que têm mais de 70 anos e os que têm menos de 3, consome muito conteúdo, consome muita informação diariamente, informação que não vai usar. Só que essas ideias não ficam ordenadas na cabeça. Uma ideia desordenada, né? Tudo que é desordem vai para o vício e tudo que é ordem fica na virtude.
Então, inteligência nada mais é do que conhecimento ordenado, não acumulado, mas ordenado, conhecimento certo, um jeito certo de pensar, uma forma correta de agir diante de situações de acordo com o seu conhecimento e sua inteligência. Conhecimento ordenado. E beleza também não sai muito disso. Tem pessoas que vão dizer que a beleza é relativa. Olha, a beleza é relativa, sensualidade talvez não, mas nós estamos falando de beleza. E embora exista assim muita relatividade em cima do termo beleza, o que é belo para um pode não ser belo para o outro, mas lembre-se, nós não estamos falando de sensualidade física, atração física. A beleza em si, se olhar para um rosto e tu vai identificar que é um rosto belo, um corpo que ele é belo, seja feminino ou masculino, essa beleza ela é percebida como padrões de simetria, padrões de saúde, é um corpo que está saudável, e padrões de ordem, né? Então, um rosto ele é bonito se ele tem elementos que estão em ordem. Uma pessoa vestida bem, de forma que ela aparente ser bonita, aquilo é o mesmo que ordem. A pessoa está com com informações visuais que remetem à ordem e não a caos. Ah, mas quer dizer que eu tenho... Não, não tem que nada. Só estou fazendo uma análise. É apenas uma análise. E te dizer que a pessoa é interpretada como bonita quando aquilo remete à ordem. Ela é interpretada como inteligente quando o conhecimento dela remete à ordem e não a caos. E rica quando dinheiro e patrimônio remete para si à ordem e não a caos. Portanto, o resumo desta ópera é que esses atributos que não são necessariamente de berço, você pode desenvolver, pode ter pessoas muito burras com berço de ouro, mas tu pode desenvolver, talvez até os 3, ou talvez alguns deles ao longo da vida. Passou a se vestir melhor, está desenvolvendo beleza. Passou a buscar conhecimento, está desenvolvendo inteligência. Passou a estudar, a trabalhar num emprego melhor, está desenvolvendo riqueza. Isso é identificado como virtude, é um sinônimo de ordem. Ordem, elementos organizados. E o contrário disso é desordem, elementos desorganizados. A pobreza, a feiura e a burrice são elementos desorganizados. Portanto, essa é a tua resposta da pergunta: por que os lugares de pobre são mais barulhentos? Simplesmente porque o comportamento de ordem não é generalizado. Quer dizer, não são todas as pessoas, mas isso é sim generalizado porque não posso fazer vídeo sobre a exceção. Tá, toda a exceção ela é burra para explicar um conceito, uma ideia. Os ambientes de pobreza remetem o caos e desordem que está na mente daquela pessoa ali. São ambientes caóticos e o caos é isso. O caos é barulho, o caos é sujeira, o caos é coisa fora do lugar. O caos é chegar no lugar, bagunçar tudo, ir embora e deixar a bagunça ali. Isso é o caos, isso é o que está na cabeça da pessoa pobre, em todos os sentidos, nos sentidos de todas as áreas da evolução humana. Então, lembrando, nós não estamos falando de pessoas herdeiras, nós estamos falando de autolapidação, de automelhoramento. Então, a missão de tudo, na verdade, né, porque talvez você esteja numa classe mais baixa, e se tu se identifica bastante comigo, talvez seja um emergente, que veio de uma classe mais baixa. Então tu entenda, ou pelo menos não veio de herdeiros, né? Então tu entenda que o seu ambiente, de onde você veio, que você sempre frequentou, né? Sempre teve uma tendência maior ao caos do que à ordem. E os ambientes de rico têm uma tendência maior à ordem. Você olha de fora e pensa, ah, que chato. Mas depois que tu evolui um pouco a tua cabeça, tu pensa, cara, é nesses lugares que eu quero estar, pelo menos eu quero ter ordem na minha vida. Daí tu olha a pessoa de classe inferior à tua, hoje meio que de fora, e pensa, meu Deus, que bagunça. Eu não quero essa bagunça para minha vida. E essa sensação, essa dicotomia entre ordem e o caos. E talvez tu se pergunte, beleza, eu ainda não tô lá onde eu quero chegar. Então, simplesmente observe esse fator a partir de agora. Observe que aqui está desordenado e tenta não participar, ou tenta pelo menos construir ordem na tua cabeça. Porque se parar para pensar, inteligência, riqueza, beleza, todas as virtudes que a gente pode ter, nascem da ordem, ordenando o caos. Simples assim.
Peço que você deixe um ecopinito aqui se gostou dessa reflexão, se ela foi útil, se ela respondeu a tua pergunta que várias outras pessoas tentaram responder aqui, cada um com o seu ponto de vista. Eu dei o meu também. E nunca se esqueça, na descrição desse vídeo contém um link, uma newsletter gratuita chamada Capital Society. Dentro da Capital Society nós debatemos o mercado digital. Eu trago análises aprofundadas de mercado e dentro dessas análises planos de ações que você pode executar para fazer dinheiro. Por exemplo, vou te dar um exemplo. O mercado está dessa forma, aconteceu esse tipo de coisa, portanto a tendência agora é esta. Com análises baseadas no meu próprio desenvolvimento pessoal, na análise das pessoas de mercado, eu trago ações práticas que tu pode tentar para fazer grana online. Capital digital, produção de conteúdo, marketing digital e creator economy. Tudo dentro dessa newsletter chamada Capital Society e ela é gratuita sim. Tem uma versão paga, onde você recebe artigos mais profundos e técnicas de fato. Mas no geral ela é gratuita, então clica aqui embaixo para se inscrever. É apenas um e-mail que você deixa e eu vou enviar por e-mail os conteúdos 2 vezes por semana. Aqui são vídeos no YouTube, conversas, reflexões, lá são artigos, coisas mais densas.